Texas sempre ocupou um lugar único na história americana. Desde sua independência do México em 1836 e subsequente adesão aos Estados Unidos em 1845, o estado tem uma história rica e complexa. Conhecido por seu espírito independente, o Texas é um estado onde a cultura local é celebrada com fervor. Com suas vastas paisagens, cidades vibrantes e uma economia próspera, o Texas muitas vezes traçou seu próprio rumo, destacando-se como um líder em várias indústrias, incluindo petróleo, tecnologia e agricultura. Agora, esse espírito independente está se manifestando em um movimento político crescente, o Texit. Este movimento está ganhando atenção e apoio de várias partes do estado. O movimento Texit busca explorar a possibilidade do Texas se separar dos Estados Unidos e se tornar uma nação independente novamente, algo que não é visto desde os dias da República do Texas. Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, o movimento Texit está ganhando força, com mais pessoas se unindo às suas fileiras a cada dia. Este crescimento é impulsionado por uma confluência de fatores que levaram muitos texanos a questionar seu lugar dentro da União. Eles se perguntam se o Texas estaria melhor por conta própria. O movimento Texit não é apenas uma ideia marginal. É um reflexo de frustrações e ansiedades profundas, sentidas por uma parcela significativa da população do Texas. Essas ansiedades giram em torno de questões de governança, identidade cultural e autonomia econômica. Muitos texanos sentem que suas vozes não são ouvidas no cenário nacional. Os texanos sempre prezaram sua autonomia e autossuficiência, valores que estão profundamente enraizados na cultura do estado. Esse espírito de independência está entranhado na fibra da identidade do estado, desde os fazendeiros até os empresários. No entanto, muitos texanos agora acreditam que o governo federal se tornou muito abrangente, invadindo suas liberdades e valores. Eles sentem que a interferência federal está em desacordo com o modo de vida texano. Esse sentimento é ainda mais alimentado pela sensação de que o governo federal não é mais responsivo às necessidades e preocupações dos texanos. A desconexão entre o Texas e Washington, D.C. parece estar crescendo. Esse sentimento de alienação é palpável em muitas comunidades, onde as pessoas se reúnem para discutir suas preocupações e buscar soluções locais. A divisão política entre o Texas e o Washington, D.C. vem se ampliando há anos, com muitos texanos sentindo que seus valores não são mais representados nos corredores do poder nacional. Com muitos texanos sentindo que seus valores não são mais representados nos corredores do poder nacional, a ideia de secessão se torna cada vez mais atraente para alguns. Essa desconexão criou um terreno fértil para o movimento Texit criar raízes e crescer. Movimentos de base estão se organizando em todo o estado. À medida que o movimento Texit ganha força, ele sem dúvida gerará intenso debate tanto no Texas quanto em todo o país. As discussões já estão fervendo em cafés, reuniões comunitárias e canais de notícias. As consequências potenciais da secessão do Texas são abrangentes, com implicações significativas para a economia, política e tecido social dos Estados Unidos. A separação poderia redefinir a paisagem política e econômica do país. Com implicações significativas para a economia, política e tecido social dos Estados Unidos, a secessão do Texas é um assunto que não pode ser ignorado. Os próximos anos serão críticos para determinar o futuro do Texas e sua relação com a União. O destino do estado e sua conexão com o resto do país estão em jogo. Esse sentimento é particularmente forte no Texas, onde a história de independência e a cultura de autossuficiência são profundamente valorizadas. Um estado com uma longa história de independência e uma crença profundamente enraizada em um governo limitado. Desde a sua fundação, o Texas tem uma tradição de questionar a autoridade centralizada. Muitos texanos sentem que o governo federal ultrapassou seus limites constitucionais, impondo regulamentos e leis que não refletem os valores locais, interferindo em questões que deveriam ser deixadas para os estados. A tensão entre o governo federal e os estados é uma questão antiga, mas no Texas, essa tensão é particularmente acentuada. Para piorar a situação, há preocupações com a erosão dos valores tradicionais e a crescente polarização da sociedade americana.
A mudança na paisagem cultural e política do país tem sido uma fonte de grande preocupação. Muitos texanos sentem que a paisagem cultural da nação mudou drasticamente, afastando-se dos valores que eles consideram fundamentais, fazendo com que se sintam como estrangeiros em seu próprio país. Essa sensação de alienação é agravada pela percepção de que suas vozes não são ouvidas. Essa sensação de deslocamento cultural é ainda mais exacerbada pela mídia nacional, que muitos texanos acreditam apresentar uma visão distorcida e tendenciosa de seu estado e seus valores. Que muitos texanos acreditam apresentar uma visão distorcida e tendenciosa de seu estado e seus valores. A cobertura midiática muitas vezes reforça estereótipos negativos, aumentando a frustração. Essas frustrações não se limitam a um único partido político ou grupo demográfico. Elas transcendem linhas partidárias, origens socioeconômicas e regiões geográficas dentro do Texas. Elas transcendem linhas partidárias, origens socioeconômicas e regiões geográficas dentro do Texas. A diversidade de apoio ao movimento Texit é um reflexo da profundidade do descontentamento. Essa insatisfação generalizada é uma prova da profundidade da divisão entre o Texas e o governo federal, uma divisão que o movimento Texit busca transpor buscando a independência. Uma divisão que o movimento Texit busca transpor buscando a independência. A busca pela independência é vista por muitos como a única solução viável para preservar os valores e a autonomia do Texas. Entre as muitas questões que alimentam o movimento Texit, a imigração e a segurança nas fronteiras se destacam como catalisadores particularmente poderosos. A complexidade dessas questões não pode ser subestimada, pois elas tocam em aspectos fundamentais da vida no Texas. O Texas, com sua extensa fronteira com o México, está há muito tempo na linha de frente do debate nacional sobre a imigração ilegal. A geografia única do estado, com vastas áreas de deserto e rios que servem como fronteira natural, torna a vigilância e o controle um desafio constante. Muitos texanos acreditam que o governo federal não conseguiu lidar adequadamente com os desafios impostos pela imigração ilegal, deixando o Texas com um fardo desproporcional. Essa percepção de negligência federal alimenta um sentimento crescente de frustração e descontentamento entre os residentes. A questão da segurança nas fronteiras está profundamente interligada a preocupações com a segurança nacional, tráfico de drogas e tráfico de pessoas. Os agentes de patrulha de fronteira enfrentam diariamente a difícil tarefa de interceptar contrabandistas e proteger vítimas de tráfico humano. Os texanos que vivem em comunidades fronteiriças muitas vezes expressam sentimentos de vulnerabilidade e frustração, sentindo-se abandonados pelo governo federal em seus esforços para proteger suas comunidades e famílias. A vida nessas áreas pode ser marcada por uma constante sensação de insegurança. Eles argumentam que a incapacidade ou falta de vontade do governo federal de proteger efetivamente a fronteira criou uma crise humanitária e de segurança, forçando o Texas a assumir responsabilidades que, por direito, pertencem ao governo federal. Essa situação tem levado o estado a tomar medidas próprias para tentar mitigar os problemas. O fluxo de imigrantes indocumentados também sobrecarrega os serviços sociais e os sistemas educacionais do Texas. Escolas e hospitais enfrentam desafios significativos para atender a uma população crescente e diversificada. Enquanto os defensores de fronteiras abertas argumentam que os imigrantes contribuem para a economia e enriquecem o tecido cultural da nação, muitos texanos expressam preocupação com a pressão sobre os recursos públicos e o potencial de redução salarial devido ao influxo de mão de obra barata. A tensão entre esses pontos de vista cria um debate acalorado e contínuo. Eles acreditam que as políticas de imigração do governo federal criaram uma situação insustentável, que sobrecarrega injustamente os contribuintes do Texas. A carga financeira adicional é vista como uma injustiça para aqueles que já enfrentam desafios econômicos. A questão da imigração é complexa e emocionalmente carregada, sem soluções fáceis. As discussões em reuniões comunitárias frequentemente se tornam intensas, refletindo a profundidade das emoções envolvidas. No entanto, para muitos texanos, ela representa um exemplo tangível do fracasso do governo federal em lidar com uma questão crítica que impacta diretamente suas vidas e meios de subsistência. A sensação de abandono e a necessidade de soluções locais são palpáveis.
Essa sensação de frustração e desilusão com a maneira como o governo federal lida com a imigração é uma força motriz por trás do movimento Texit. Para muitos, a independência do Texas é vista como uma solução para recuperar o controle sobre questões que afetam diretamente o Estado e seus cidadãos.